Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente conosco, hoje, amanhã e sempre. Hoje o tema da nossa palestra é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Lá no chamado Amor Universal do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma parábola de Jesus que ele fala, que ele nos conta, né? Mas principalmente no momento em que ele estava reunido com todo o povo para poder passar os seus ensinamentos através das parábolas que ele dizia, que ele falava. E é então que chega um de seus discípulos e fala para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui te aguardando e querem falar com o Senhor. Jesus então fala para aquele apóstolo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? No momento que Jesus fala isso ao apóstolo, que o interroga a respeito da visitação da sua mãe, o que Jesus quer dizer na realidade? Que a gente é uma família universal. Nós somos elos correntes. Naquele momento não era desprezar sua mãe ou seus irmãos que estavam ali, não, de maneira alguma. Mas para falar que todos aqueles que estavam ali também eram seus irmãos. Que todos aqueles ali também eram mães. Que nós somos de uma única família, que é a família universal. Por isso, lá em Mateus 12, 48. E nós temos que perceber também que muito daquilo que Jesus falava, muitas das palavras que ele falava não era compreendida naquela época era compreendida, e muitas vezes hoje a gente fica assim, mas como Jesus disse isso? Não compreendemos direito. Nessa frase em que Jesus disse: se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. A língua hebraica, ela era uma língua bastante empobrecida, vamos dizer assim. Por quê? Uma palavra significava várias outras. O termo odiar, por exemplo, era termo de comparação. Vou citar um exemplo de arroz e feijão, que é a nossa comida brasileira ali que todo mundo come. Então, para eu dizer que eu gosto de arroz e não gosto de feijão, para o hebraico, como não tinha essa palavra de comparação, falava: eu gosto de arroz e odeio feijão. Ou seja, o nível de comparação era devido àquela linguagem diferente. Então, jamais, Jesus, que era amor em sua maior excelência, poderia dizer para alguém odiar outra pessoa. A palavra odiar jamais caberia na fala de Jesus. E nas traduções também, muitas vezes equivocado, essas traduções eram traduzidas de maneira de acordo com a interpretação. Então, a palavra odiar vinda de Jesus era impossível de conceber, já que Jesus era extremamente amor, brandura, que veio nos ensinar somente o perdão, de que a gente não consegue sair desse mundo melhor se não amar o outro conforme as lições que ele deixou e principalmente seguindo o mandamento que ele deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então não dá para conceber, não se trata de ódio literal. Jesus usou uma linguagem hiperbólica para ensinar que o amor a Deus e ao próximo deve superar os laços carnais exclusivos. O Espiritismo ilumina esse sentido profundo.
Por quê? Os bens espirituais acima dos bens materiais, acima dos bens temporais. Que aqui é passagem. Aqui, a gente está aqui de passagem. 100 anos aqui é muito pouco diante da eternidade. Aqui é um piscar de olhos. A gente olha uma criança nos braços, daí a pouco você está vendo aquela criança, ela já está ali já com seus 8 anos. Tanto é que quando a gente visitava a casa dos nossos parentes, a gente falava assim, nossa, mas você cresceu, hein? Nossa, mas você cresceu. Por quê? Porque passa muito rápido. Aqui é um piscar de olhos e cada reencarnação nossa é uma evolução na escola da vida. Aqui é planeta escola. Eu achei muito bonito quando a ida dos astronautas até a Lua, um deles leva a Bíblia e fala que o amor dele de Deus aumentou ainda mais olhando a Terra lá do espaço. Que ele aumentou ainda mais a crença em Deus. Que ele acreditou ainda mais em Deus devido à grandiosidade. E que aqui aquele planetinha pequenininho, que lá ainda podia estar grande devido à distância, mas que nós temos aí fotos tiradas de Júpiter que mostra a Terra como um pontinho, onde ali existe tudo que tem na Terra. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, tudo que ali habita. Ou seja, aquele pontinho da foto tirada lá de Júpiter é a reunião de tudo que existe aqui na Terra. E que a gente é cisquinho diante da eternidade. Nós somos cisquinhos, mas esses cisquinhos unidos formam um elo. E que, embora seja apenas um cisco, ainda assim somos parte de Deus. Somos criaturas do Criador. Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor que transcende, ele esclarece, amar pai e mãe e irmãos é dever sagrado. Mas esse amor não deve ser exclusivo, nem apegar-nos às coisas terrenas em detrimento da elevação espiritual. Quando Jesus foi crucificado, o único discípulo que o acompanhou do início até o fim foi João. E ele, junto com Maria, ali ao pé da cruz, Jesus olha para os dois e diz, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Mostrando para Maria que estava aos cuidados de João e mostrando a João para ter o cuidado após a sua partida com Maria. Porque ninguém está só. Aqui, embora nascemos sozinhos, retornamos sozinhos, mas precisamos uns dos outros. Ninguém aqui vive sozinho, isolado. E a gente só evolui quando realmente estamos interligados uns com os outros em amor. Em amor. Porque defeito todo mundo tem. Não tem uma criatura aqui na face da terra que não tenha defeito. Todo mundo tem. A gente vive entre acertos e erros. Mas os erros é para serem superados. É para que a gente aprenda com eles e não ficar preso neles. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, eu não posso ficar ligado àquilo que me aconteceu. Eu tenho que aprender com os meus erros e construir, através deles, uma nova pessoa, um novo ser. Antes, na hora que eu estava vindo para cá, eu ainda estava com meu filho bastante ansioso lá, porque tem uma prova na sexta-feira, e ele dizia para mim, mãe, é muito difícil, ele faz ciências da computação, e a prova era de programação, e ele me falando, mãe, a prova de sexta é muito difícil. Eu falei, tudo aquilo que o nosso cérebro, você fala e você capta essa informação, ele pega isso
como verdade absoluta. Não é fácil, mas não precisa ser difícil. Precisa ser compreensível. Foi o que eu disse para ele. Não coloca que é difícil em nada nessa vida. Pode não ser fácil, mas é compreensível. E eu ainda dizendo para ele, hoje, volta lá atrás, quando você estava no 9º ano. E aí, no 9º ano, você vê uma criança do 2º ano do ensino fundamental. Se você pega uma prova do ensino fundamental do 2º ano, você ia achar difícil? Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, mas quando você estava no 2º ano para fazer essa prova, você achava? Ele falou, muito. Eu falei, exatamente. Porque à medida que a gente passa de fase, é igual escola, é igual jogo. Se torna um pouquinho mais complicadinho para passar. Porque o jogo, ele evolui. A vida evolui, nós evoluímos. Então, as nossas experiências vão mudando conforme as nossas experiências. Por isso que o Espiritismo nos fala, muito é dado, muito é cobrado. Cobrado. Porque a ignorância não é que ela te exime das suas falhas, não é isso. Mas o peso é menor, porque eu não tinha conhecimento. A partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu tenho a obrigação de ser melhor. Não é melhor que os outros, é melhor que eu mesma. Eu não vim a esse mundo para competir com ninguém. Não vim mostrar ao mundo que eu sou melhor que ninguém, porque aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui, como diz Paulo Freire, não existe saberes mais ou menos, existem saberes diferentes. O aprendizado é diferente, cada um na sua etapa de evolução, cada um de acordo com os seus aprendizados. E nós fazemos parte da família espiritual. A verdadeira família é formada por almas que se amam pela virtude. Laços de sangue são temporários. Laços de almas atravessam encarnações. Somos irmãos de todos os seres. Eu estava vindo com a minha filha para cá e ela falando para mim de uma historinha, onde o peixinho está lá na água e vira para o ancião assim, que ele queria conhecer o oceano. Ele queria estar no oceano. E aí o ancião daquele oceano vira para ele, mas você está no oceano. E ele disse, não, aqui é água. Eu quero o oceano. Ou seja, nós fazemos parte do oceano, embora não vemos isso. Porque cada um no seu quadrado está fazendo a diferença ali. Mas nós somos da família espiritual. É do todo. É o todo que faz parte. A gente está, por isso que o que eu faço ao outro reflete em mim. Ação, reação, é cadeia. Cadeia de reações sucessivas. Se eu jogo uma bola na parede, ela retorna com maior intensidade. Por quê? Ação, reação. Tudo que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. E não é Deus que nos pune, não. Não é Deus que mostra para cada um de nós, você falhou, você errou. Não. Cada um planta e colhe de acordo com a sua plantação. Tudo aquilo que eu faço ao outro retorna para mim porque somos da família espiritual. E na nossa família espiritual, a gente evolui, querendo ou não. Podemos até estar estacionados, mas um dia vamos evoluir. A reencarnação é para isso, para a nossa evolução espiritual. Aonde vamos chegar? Nossa, o que tem depois? Nós sabemos através do Espiritismo que nós passamos por etapas, mas cada etapa de acordo com o nosso conhecimento que a gente vai ali entender. Não tem como a Luciane hoje, de um mundo de provas e expiações, conceber
o que tem num mundo onde já a evolução já está muito além, ou seja, nos mundos celestes, nas bem-aventuranças de fato, nos mundos bem mais evoluídos. Por quê? Porque minha mente é ilimitada. É limitada, não é ilimitada no sentido da compreensão. Eu compreendo agora, volto à explicação da escola. Se você perguntar para uma criança que está lá no primeiro ano do ensino fundamental, o que é uma equação de segundo grau, ela sabe? Tem nem noção do que é. Assim somos nós. O nosso conhecimento, ele é limitado de acordo com os nossos conhecimentos aqui. Por isso, não podemos acreditar que somos copos cheios. Ah, eu sei. Ah, eu estudei. Ah, eu domino isso. Nós dominamos parte, não o todo. O ensinamento real. Deixar, não abandonar. Mas não deixar que os afetos carnais nos tornem obstáculo ao crescimento espiritual e ao cumprimento da missão divina de cada espírito. Cada um vem aqui com uma missão. Cada um tem uma missão. Então, os laços carnais, quem aqui é pai e mãe sabe que a gente ama, é um coração que bate fora do peito. É ou não é? Quando um filho sai de casa para ir para uma faculdade e vai morar fora, parece que um pedaço da gente está indo junto com ele. Por quê? Porque saiu da nossa redoma ali. Eu lembro até hoje, dia que a Luana e o Lucas saiu, primeiro saiu ela, depois saiu ele. Então, assim, a primeira leva parece que você pensa assim, nossa, não vou aguentar a ausência. E depois você vai entendendo que é parte do processo. Que você precisa passar por isso e que eles também precisam passar por isso, porque a vida deles vai continuar depois da minha. E é preciso que eles conheçam o mundo, que corra atrás dos seus objetivos, que a gente não fica ali igual galinha choca, tentando resolver tudo e todos, com todos, porque cada um segue o seu destino. Então, não é abandonar, mas é dar o espaço, porque o crescimento espiritual cabe a cada um. O amor é paciente, é bondoso, suporta tudo, crê em tudo, espera tudo, persevera em tudo. Aí, nessa frase aqui, onde fala assim, suporta tudo, eu lembro daquela historinha da Dona Maria e do seu João. Casados há mais de 50 anos. Felizes que só que não. Desencarna. Dona Maria desencarna primeiro. Seu João desencarna depois. Lá na espiritualidade, não se encontraram durante um período. Mas aí, os amigos espirituais viram para Dona Maria, depois viram para o seu João, que eles teriam que regressar à pátria aqui, à pátria não, ao nosso planeta Terra, para novamente reencarnar. Dona Maria toda feliz, até ver seu João. Na hora que ela viu seu João, Dona Maria começou e virou assim, eu vou voltar. Ele também? E os amigos espirituais, sim, seu João também. Mas não é para ficar junto comigo não, né? É sim, vocês vão casar de novo. De jeito nenhum. Não volto com o João de jeito nenhum. Passei 50 anos suportando o João. Agora eu vou voltar de novo para viver com ele? E os amigos espirituais respondem para ela, sim, Dona Maria, porque a senhora passou 50 anos suportando. Agora a senhora vai voltar para aprender a amar. Ou seja, não basta só suportar uns aos outros, não. A gente precisa amar uns aos outros. É difícil? É.
Por quê? Principalmente num casamento. A pessoa que está com você é de uma criação. Você é de outra criação. Duas pessoas diferentes dentro de um mesmo lar. Se com irmãos criados juntos, iguaizinhos, com a mesma criação ali todo santo dia, convivendo um com o outro, dá rusga. E quem é diferente? Minha menina costuma falar que ela ama meu irmão, ou que ela ama o irmão dela, que demonstra esse amor através das implicâncias. Já acorda implicando um ao outro. Ela fala, eu te amo nas implicâncias. E agora você imagina casal. Totalmente diferente. Um é A, o outro é B. Geralmente, um é mais passivo, o outro é mais ativo nas decisões. Um consegue relevar muita coisa, o outro já não consegue relevar tanta coisa. Por quê? Porque quando tem filhos, você percebe, se a filha não dá muito certo com a mãe, é porque a natureza é o quê? Muito parecida. Muito parecida. Aqueles que são muito iguais, eles costumam ter embates. Por quê? Porque são muito parecidos. Quando você cria uma miniatura sua, é mais complicado de lidar. Porque ali está repetindo aquilo que você também fazia. E esposo, esposa, casais, eles têm esses ajustes a fazerem. E esses ajustes para a evolução. Nem sempre vem almas gêmeas para morar com a gente. Às vezes, são débitos que a gente teve em outras vidas. E aí vem para morar debaixo do mesmo teto, para depois adquirir os filhos, também no mesmo teto, para aprimoramento moral. Então, nada nos separará do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados. O amor divino é universal e eterno, além de qualquer laço carnal. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Vê tudo, sabe tudo, está em tudo. O nosso respirar, o nosso sentir, o nosso falar, Deus está em tudo. Por isso que no livro dos Espíritos, não pergunta quem é Deus. Porque quem é Deus seria pessoa. E sim, o que é Deus. Porque pessoa, como está em tudo, sente tudo, vê tudo. Então, o que é Deus? Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos somos um em Cristo. Paulo dissolve barreiras, família, raça, condição, no amor universal. E Paulo é um exemplo para a gente. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, que estava ali combatendo o cristianismo, que na época ainda não era religião, eram os cristãos, seguidores de Cristo. Que depois, na estrada de Damasco, se depara então com Jesus, e onde Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai em si, modifica a sua vida. Primeiro, há uma reforma íntima. Paulo vai para longe, vai trabalhar de tapeceiro, vai conviver com aqueles que não acreditavam na sua mudança, porque não é fácil mudar. Não é fácil acreditar nas mudanças do outro, porque mudar é de dentro para fora, não é o exterior, é o interior. E esse mudar, até que os outros olhem e acreditem na mudança, há um tempo. E Paulo passou por esse processo de cura interior, de ressignificação de tudo que acreditava, para depois ir pregar o amor de Jesus e os ensinamentos dele, com olhos de desconfiança, com olhos de desdém, com desprezo,
mas seguindo firme, que é o que Deus quer de cada um de nós. Não é o pensar do outro, não é o agir do outro, não é o que o outro pense a respeito de nós, é o que de fato, verdadeiramente somos. O que carregamos dentro de nós é o que vale. O que o outro pensa, o que o outro importa, não tem nenhum tipo de problema. É igual antes de vir para cá, hoje eu postei um vídeo falando do poder do não. Não posso, não quero, não vou. A gente tem uma grande dificuldade de falar não, porque a gente quer ser bonzinho. Eu posso ser bom, eu não posso ser besta. Tem diferença nessas duas questões. Falar sim para tudo, você fala não para si. Porque quem diz tudo sim, não respeita a si mesmo. Por quê? Porque eu vou me contrariar para agradar os outros. Eu me desagrado para agradar o outro. Ah, mas no Espiritismo não fala que a gente tem que ser caridoso, amável? Sim, sim. Mas sabendo as nossas limitações, de que adianta eu falar sim para tudo, mas eu estou fazendo com mau agrado? Estou fazendo com mau agrado, estou ruminando igual vaca aquilo ali que eu falei sim, que eu não queria, mas eu falei para poder me ver livre, porque eu não consigo, porque depois o que o outro vai pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? O que os meus colegas vão pensar de mim? Então eu falo sim, para me poder passar pelo papel de bonzinho, mas ao mesmo tempo eu estou ali, passando mal com aquela situação. E o não é libertador para isso. As pessoas que chegam até nós, têm que chegar até nós pelo que nós somos, não pelo que oferecemos. Gostar de nós pelo que somos, não pelo que podemos dar a elas. Porque isso é um amor sem o apego. É o amor doação. Você ama por amar, que é o que Jesus quer de nós, nessa grande família universal. Amar de coração, sem esperar nada em troca. Porque aí gera reciprocidade sem a cobrança. É igual relacionamentos. De que adianta eu estar relacionada com uma pessoa, mas eu não confio na pessoa? Eu tenho que vigiar, eu tenho que olhar o celular. Onde é que você foi? O que você deixou de fazer? O que vai fazer de diferença nisso? Você vai colocar a pessoa numa jaula e não fica. É igual pegar um passarinho, você colocar na mão e apertar, na primeira oportunidade escapa. Mas se eu não fizer isso, faz. Então que faça. Porque a sua cabeça preocupada e voltada somente para isso, não vai te fazer ter paz de espírito. E aí quem vai viver ruim é você. Não é o outro, é sobre si. Se ame. Nós precisamos, nesse amor universal, nos amarmos de fato. Amar ao outro conforme nos amamos. Porque quando a gente se ama, a gente se dá o devido valor. Você se ama, você se respeita, você quer o melhor para si e não aceita menos que isso. E se vier acrescentar que não é o ideal para você, pronto, você já tem ali a sua regra de conduta. Para mim não dá. Mas viver presa a sentimentos, e é isso que Jesus nos fala, a sentimentos materialistas, de viver o hoje, de como avestruz enfiada aqui, a cabeça na terra, de experiências que você teve no passado. Passou. Se liberta de dores, de frustrações, de vivências sofridas, porque senão você não vai ter oportunidade de recomeçar diferente, porque as amarras do passado sempre vão estar presas a você. E não dá para ninguém ser feliz carregando corrente lá do passado. Não tem como. Para viver o hoje, presente, e um futuro melhor, eu tenho que deixar o meu passado de lado. Não vivenciá-lo todo dia. Day by day. Dia após dia. Você tem que superar essas limitações. Se nós quisermos ser felizes,
de acordo com as possibilidades que esse mundo nos oferece, é preciso aprender o desapego. Primeiro, se ame. O amor que prende é sombra. O amor que liberta é luz. Amai vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, mas amai-os dentro de Deus, para que vosso afeto seja eterno e não correntes de apego. Porque isso só traz dor, mágoa, ressentimento, pensamento de vingança. Por que tantos feminicídios? Posse. Não é minha, não é mais de ninguém. Se não pode ser minha, não vai ser de ninguém. Se não pode ser meu, não vai ser de ninguém. Quantas pessoas vão em casas que fazem o chamado macumba para amarrar? Vou amarrar o fulano. Vou lá porque eu quero ele. Gente, apego puro. Você querer uma pessoa do seu lado que não te quer? Que falta de amor próprio é esse? Que você quer por tudo quanto é lei que aquela pessoa seja sua? Cadê o seu amor próprio de seguir em frente? Então, isso não é amor, é apego. O amor que prende é sombra. E isso quem fala é Emmanuel lá no livro Fonte Viva. Então, o amor, na realidade, ele é libertador. Ele te traz paz. Amor carnal é o amor exclusivo à família de sangue. Natural, necessário. A gente ama a família, mas limitado ao círculo íntimo. Amor expandido. Reconhecemos o próximo como irmão. Ou seja, as pessoas que vêm agregar a nós, seja nos laços do trabalho, no convívio nosso. Hoje em dia já está mais difícil, né? Antigamente a gente conhecia nosso vizinho da direita, da esquerda, de frente. Lá na cidade, se falasse, o seu João passou mal. Você sabia que o seu João era filho da dona Antônia, casado com a dona... Ou seja, você sabia a linhagem dele. Hoje, é bom dia, boa tarde, e olhe lá, cada um dentro do seu mundinho, passando a sua vida e sofrendo as suas ansiedades. Porque os psicólogos de antigamente eram o nosso vizinho. Você sentava lá na porta de casa, desabafava com eles, então você colocava tudo para fora. Era libertador. Hoje você vira mala, engole tudo para dentro. Guarda tudo e uma gota vira um oceano. Porque na hora que você explode, aí é a hora que tudo sai. E aí você fica muito mal. Falta também aprender a sair de si mesmo, desse ego. Amor universal, já estou encerrando. O espírito evoluído ama todos os seres como filhos de Deus. A grande família espiritual da humanidade. Então, como viver esse ensinamento? Honrar e cuidar dos pais com amor e gratidão, reconhecendo a missão sagrada que aceitaram ao nos acolher nessa encarnação. Amar a família, mas sem possessividade. Cada alma tem sua própria trilha evolutiva. Nosso papel é apoiar, não aprisionar. Estender a fraternidade além do círculo familiar. Ver no estranho, no diferente, no necessitado, um irmão de jornada. Nesse eu quero parar. Esses dias eu vi uma filmagem de um rapaz que filmou lá na porta da igreja. Ele aliás, do rapaz não, foi o próprio padre. Ele ficou ali na igreja, ali, jogou jogou uma coberta em cima dele, toda esfarrapada, encolhidinha ali, e todos entravam na igreja ali, e ele ali quieto, ninguém dava nada, ou seja, não prestava atenção, não deu a mínima para aquele cidadão que estava ali, que, digamos assim, era um desabrigado, né, um sem-teto. Então, o padre retirou aquela coberta e começou a andar na porta da igreja e dizendo: tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não... ou seja, traduzindo, ele disse que a gente não adianta estar dentro de uma igreja
se o coração não está voltado para Cristo. Não se fala de Cristo pelas palavras, mas por aquilo que você realmente, verdadeiramente vive. Cristo vive em você, de fato? Ou seja, você está vivenciando ou você está apenas falando? Viver como Cristo é difícil. Falar de Cristo é fácil. Praticar a caridade sem distinções. Fora da caridade não há salvação. Eis o laço que une a grande família espiritual. Em oração, pedir iluminação para amar com despreendimento. O amor que liberta é o maior presente que podemos oferecer aos nossos. Anteontem eu estava numa reportagem fazendo uma entrevista, e onde o locutor disse para mim que a mãe tem 78 anos, teve 4 AVCs, e ele dizendo: Luciane, estou pedindo a Deus para que a minha mãe possa falecer, porque eu não aguento mais vê-la sofrer. Ou seja, é um amor que se desprende, porque olha o sofrimento do outro e vê que precisa de libertação. Não é aquele amor apego que eu quero para mim, independente do que o outro está passando. É difícil? Muito. Muito difícil. Porque nós somos apegados. E eu costumo sempre falar que o palestrante é o primeiro a ouvir. A boca fala porque está mais perto aqui, o ouvido é o meu. Ou seja, a gente precisa aprender esse desapego para que a gente possa viver um pouquinho mais. E como disse as palavras daquele padre, eu preciso vivenciar Cristo dia a dia. Falar, não só falar, mas que cada um que se aproximar de nós possa de fato enxergar Jesus em nossas ações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.